Hoje é dia 21 de abril, esse é mais um episódio do podcast Entre Vínculos, que pode ser ouvido pelo Spotify, pelo Google e pelo site Recriando Vínculos. Eu sou a Kitty Menezes, sou cineasta, educadora, feminista e estou conversando hoje com Andréa Raquel, que é psicóloga e também atua com arte e educação. Dando continuidade ao tema da saúde mental, gênero e mulheres, nesse 38º podcast Entre Vínculos, nós vamos abordar os relacionamentos amorosos, como compreender as relações amorosas, os conflitos, os afetos, os problemas, as dores e as alegrias que fazem parte das relações amorosas, mais especificamente aqui entre homens e mulheres, partindo de uma perspectiva de gênero. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um esclarecimento importante, que nós vamos abordar mais especificamente as relações amorosas entre homens e mulheres, mas quase tudo que nós vamos discutir, que nós pensamos em discutir aqui, também pode ser encarado, compreendido como parte das relações amorosas homoafetivas. Porque o modelo de relação, que é do sistema patriarcal, é o mesmo modelo entre homens e mulheres, entre mulheres e entre homens e homens, que é esse modelo dividido por gênero, um modelo sexista, um modelo heteronormativo. Então, o que nós vamos discutir sobre as relações especificamente entre homens e mulheres, também pode ser encarada como parte das relações homoafetivas entre mulheres e mulheres, entre homens e homens. Mas há algumas diferenças que nós não vamos abordar aqui, que tem a ver com a socialização. Então, 2 mulheres e 2 homens foram socializados da mesma maneira. Eu vou deixar uma sugestão de leitura para quem tiver mais interesse, especificamente nas relações homoafetivas, que é o livro Na Casa dos Sonhos, da Carmen Maria Machado. Nesse livro, a Carmen narra a sua própria experiência num namoro com outra mulher e que ela entendeu, coloca no livro um abuso que ela teria sofrido nessa relação. Então, é uma autobiografia que traz para a gente pensar as relações homoafetivas como também marcadas por abusos, assédio, violência psicológica. Como já dissemos no podcast anterior, nós estamos aqui trabalhando com o fundamento da saúde mental numa perspectiva histórica, social da constituição do sujeito. Eu retomo essa colocação para que a gente não caia numa visão patologizante, reducionista de tudo que a gente está colocando aqui. Então, nós vamos aqui falar das relações amorosas sempre pensando, levando em conta que há uma construção social, histórica, um modo de viver as relações, de se relacionar, de sentir, de ser, que é marcado pela história, pelo momento onde essas relações estão sendo construídas. Então, por exemplo, para a gente entender, eu vou tentar deixar claro isso que eu estou querendo dizer. No século passado, e nós somos aqui 2 mulheres do século passado, nós não tínhamos uma clareza ou uma visão mais pontuada sobre a violência que pode ocorrer numa relação de casal entre um homem e uma mulher, ou mesmo no assédio e nos abusos que podem ocorrer e que ocorrem no espaço público, por exemplo. Então, isto que hoje nós chamamos
assédio moral, abuso sexual, xingamentos, assobios, atos obscenos na rua, nos espaços públicos, não eram encarados como violência. Então, muitas de nós sofremos estas abordagens nos espaços públicos. Eu acredito que não tenha nenhuma mulher que não tenha sofrido essas abordagens, e não víamos como algo perverso, como uma espécie de perversidade, como uma coisa ruim, como uma violência, e nem era tratado juridicamente como um crime, como é hoje. Então, nós tínhamos muita vergonha, isto não era debatido, não existia esse debate. Eu sou da década de 70, né? E estas coisas que hoje são problematizadas e também criminalizadas, naquele momento não era. O tratamento para estas questões era muito diferente e esta violência do cotidiano, ela não era nomeada. Gostaria de deixar uma indicação de leitura muito interessante sobre assédio moral, que eu acho que vale a pena, que é o livro Assédio Moral, a violência perversa no cotidiano, da Marie-France Irigoyen, que é uma autora francesa. Nesse livro ela discute todas essas violências que ela chama de violência perversa, e eu concordo, na família, no espaço público, entre homens e mulheres, praticada por homens com mulheres, mas também praticada por mulheres com homens, entre pais e filhos, entre patrões e empregados. Então, é um livro muito interessante que clareia, que elucida as relações nessa assimetria que tem a ver com gênero. Eu estou dizendo tudo isso para a gente ter bastante claro, né, que nós somos sujeitos históricos e que a nossa maneira de se relacionar e que a forma como as relações amorosas estão sendo vividas hoje, eu acredito que seja diferente em certos aspectos, não em todos, da forma como eram vividas antes. E eu acho muito importante a gente olhar para isso que você traz, Andréa, dessa perspectiva mesmo, considerando os contextos sociais. A Marie-France Irigoyen, autora do livro que você citou, ela vai falar exatamente de como as violências cotidianas vão lesar a personalidade, a dignidade e até a integridade física e psíquica da pessoa agredida. Ela vai apontar nesse livro diversas formas de impedimento de reação por parte da vítima. Ela vai falar, por exemplo, da desqualificação, do descrédito, do isolamento, do vexame. Imagina, são situações com as quais a gente se identifica. Quando eu falo essas palavras, automaticamente me vem à memória situações recorrentes que aconteceram comigo ou com pessoas próximas de mim. E você falou dessa geração da qual nós fazemos parte, né, do final dos anos 60, 70, e eu lembro muito de ouvir frases discriminatórias que não eram consideradas violência naquele momento, como você falou. E a gente também não pode esquecer da violência obstétrica, né? Enfim, a gente pode lembrar de várias frases. Por exemplo, eu passei por 3 experiências de parto natural não humanizado, porque naquela época não era humanizado, e eu me lembro de ouvir para mim ou para as pessoas que estavam ali próximas de mim na maternidade, frases do tipo: para de gritar, o bebê não vai nascer pela boca, ou na hora de fazer estava bom, agora aguenta. Então eu lembro muito disso, e na época a gente não entendia como violência. O que eu acho muito bacana é perceber que são estratégias, e essas estratégias que as mulheres estão criando para recusar essa escuta. É muito potente ver esse movimento, porque é um efeito dominó, né? É um empoderamento que vai contaminando todo o entorno, transformando o contexto, como se estivesse dizendo: olha, você não tem que aguentar isso.
E aí você citou outro livro, Na Casa dos Sonhos, e logo no começo a autora diz que a mulher vítima de abuso existe desde que os seres humanos se mostraram capazes de manipulação psicológica e violência interpessoal. Mas como conceito amplamente difundido, ele não existia até cerca de 50 anos atrás. Então esse debate sobre violência doméstica dentro das comunidades queer, ele é ainda mais recente e ainda mais velado, né? Pois é, sim, é isso mesmo. E vale a pena a gente assinalar que estas mudanças que nós estamos vendo hoje, ou colhendo os frutos atualmente, nesta geração da qual eu e você, né, Kitty, não fazemos parte, mas nós estamos juntas, como você disse, tem a ver com os estudos de gênero que se iniciaram na segunda metade do século XX. A partir dos anos 50, nós já temos o livro da Simone de Beauvoir, o famoso O Segundo Sexo. Então, estes estudos de gênero, esse campo de pesquisa denominado estudos de gênero, foram importantíssimos para o movimento feminista, foram importantíssimos para estas mudanças que nós estamos apontando, para a linguagem, para a consideração das relações. Então, vale a pena a gente começar a pensar que precisamos conhecer essas autoras, na verdade, essas obras, estes livros, este campo de estudos, que é um campo de estudos interdisciplinares, então, que fazem parte das ciências sociais, das ciências humanas, da história, da literatura também, da antropologia, da filosofia. Então, nós precisamos agregar no nosso repertório essas autoras. E eu vou citar aqui, que eu acho que é importante, né, que a gente divulgar os nomes e as obras de grandes autoras que contribuíram para o que pensamos hoje, para o nosso modo de viver, de reavaliar as relações hoje. Eu vou citar as que eu conheço, como, por exemplo, esta obra que eu acabei de comentar, que é O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, também uma obra clássica da Margaret Mead, que escreveu o livro Sexo e Temperamento, que é um livro no qual ela faz um estudo sobre as relações familiares em comunidades fora do Ocidente. Eu cito também a Joan Scott, que é uma historiadora americana, imprescindível para quem tem interesse nesses estudos de gênero. No Brasil, nós temos grandes autoras como Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Djamila Ribeiro, muito atuante nas redes sociais, na mídia que nós temos hoje. Uma autora que eu gostei muito e indico o livro acessível que ela escreveu, que se chama O Poder do Macho, que é a Eliette Safiotti. A Valesca Zanello, que nós já citamos muitas vezes, que é uma psicóloga e pesquisadora da UNB. Bom, teria muitas outras autoras para eu continuar citando, é muito chato excluir as pessoas, né? Eu vou citar mais alguns nomes para que os nossos ouvintes e as nossas ouvintes pesquisem, leiam, busquem, né? Judith Butler, com problemas de gênero, Bell Hooks, Silvia Federici, com Caliban e a Bruxa, e outras obras mais recentes, e também as feministas decoloniais, que estão nos trazendo uma crítica e uma revisão muito potente dos movimentos feministas e dos estudos de gênero. E eu acho muito bacana, né, porque você citou vários textos e eu vou percebendo que essas leituras, essas conversas que a gente vem fazendo, elas ajudam em uma escuta mais acolhedora também. A gente começa a prestar atenção em coisas que antes passavam
despercebidas, né? Então, por exemplo, eu consigo perceber hoje nos encontros que eu tenho com outras mulheres em contextos de trabalho, no dia a dia, que elas me relatam processos envolvendo depressão, síndrome do pânico e os caminhos que elas seguiram, né, de superação, e tudo isso muito associado a um contexto de pós-separação, e nos relatos eu percebo que são consequências de violências institucionalizadas que eram sofridas por essas mulheres, né, da minha geração, da sua geração, e que a gente não percebia como violência. Então eu ouço muito esses relatos. Eu vou contar aqui uma história de uma mulher que eu vou chamar de C. Ela tem 52 anos. Ela me diz que até os 23, no início dos anos 90, ela tinha uma vida muito livre. Ela viajava, acampava, teve vários namorados, até que ela decidiu casar. E aí, desde então, a sua vida mudou. Né? Entre o primeiro e o terceiro filho, ela parou de trabalhar, engordou quase 30 quilos e virou a mulher que ela diz que nunca imaginou que seria. Com pouco mais de 20 anos de casada, seu marido chamou ela um dia e disse que estava em outro relacionamento, que ia embora, e deixou ser. Assim, de um dia para o outro, com os filhos, uma pensão que não era suficiente para pagar as contas, ela não tinha emprego e uma autoestima totalmente fragilizada. Ela me contou que depois disso ela entrou em depressão e só saiu porque ela conseguiu ajuda profissional pelo SUS, no CAPS. Aos poucos ela conseguiu superar esses momentos, né, de tristeza profunda. Ela recomeçou fazendo faxina nas casas, foi se organizando e hoje ela consegue tempo para se cuidar, namorar, admirar a sua história e me dar conselhos, né? Porque essa conversa a gente teve num contexto de lamúrias, digamos assim, num contexto em que nós duas saímos fortalecidas. Foi ótimo. Pois é disso que se trata, né? Se trata de sofrimento, de traições, de tristezas, de abusos, de abandonos. É muito triste. E muitas vezes, sim, se trata também de quadros depressivos, quadros de desespero. É muito complicado. E eu penso que nós que atuamos no campo da saúde mental, nós precisamos ajustar o olhar psíquico que nós desenvolvemos, que nós somos treinados e formados, ajustar o olhar psíquico ao olhar do gênero. Nós não temos nada a perder com esse ajuste, né? Nós precisamos trazer a lente do gênero para olhar para um relacionamento, por exemplo, para tratar um casal, para acompanhar um casal, para acompanhar uma família. E também como educadores e educadoras, eu acho que isso é importante, né? É muito importante a gente integrar, portanto, esta lente do gênero ao nosso trabalho, porque afinal é isto, nós somos formados, nós somos estruturados como seres humanos a partir do gênero. Ninguém existe fora do gênero. Nenhum sujeito é sujeito abstrato. A pessoa sempre é ou um homem ou uma mulher. E agora, de algumas décadas para cá, também dizemos se é um homem cis, se é uma mulher trans. Essa é uma grande discussão que eu não vou abarcar aqui, mas é só para situar que nós somos disciplinados nesse código, nessas normas de convivência que naturalizam a questão do gênero e nós não percebemos, fica natural, nós não nos damos conta do quanto nós somos construídos e construídas a partir dessas normas de gênero ou dessa pedagogia de gênero, como diz a Valesca Zanello nas suas pesquisas, nas suas discussões e nos seus livros. Então, muitos dos conflitos que eu percebo que a gente vê, a gente acompanha entre os casais, estão relacionados a essas identidades, identidade de ser mulher, identidade de ser homem, porque essas identidades elas carregam expectativas, expectativas de um modo de ser e expectativas de um modo de ser para o outro. Então, o que eu, mulher,
namorada, companheira, esposa, espero de um homem o que eu espero de mim mesma como mulher, como companheira, como namorada, como esposa, como amante. E vice-versa, o que um homem espera desta mulher, das mulheres. Então, esse jogo de expectativas pode ser muito frustrante, muito conflituoso, e eu acredito que precisa ser revisto, né? Precisa ser refletido, pensado, para que a gente possa, inclusive, desconstruí-lo, se for o caso. O modo de relação que nós temos hoje, apesar da gente ter falado que mudou muitas coisas, tem coisas que não mudou. Então, a gente vê nas redes sociais, é bem interessante, uma discussão já de longa data, que é sobre o amor romântico, que tem a ver com essas expectativas que eu estou falando. Então, esse amor romântico, né, ele é datado. Nem sempre nós nos amamos do mesmo modo. Nem sempre as relações amorosas partiram dessa perspectiva que o amor romântico traz, que o amor romântico nos constrói, que são marcadas por estereótipos, por valores nos relacionamentos. Então, por exemplo, eu acho que, novamente citando a Valesca Casanello, esta psicóloga importante aqui para nós, quando ela discute os dispositivos, esses dispositivos de poder, que são dispositivos de gênero e que nos constroem, que constroem a nossa identidade e que fazem com que a gente seja, sinta e pense de determinadas maneiras. Então, embora já tenhamos mudado muitas coisas, mas vamos olhar historicamente, em geral, os homens, por exemplo, são mais capturados pelo que ela coloca como sendo o dispositivo da eficácia, que tem a ver com o papel de provedor. Então, é muito difícil para um homem não ser cobrado pela sociedade, pelas mulheres e por si mesmo, para atuar de maneira extremamente eficaz na questão da profissão, da garantia do sustento dos filhos e da família, na garantia do dinheiro e também no papel sexual. Imagine quando um homem fica desempregado ou tem problemas de ereção. O que é que isto pode fazer com um homem? E, do outro lado, as mulheres são muito formadas e estruturadas na identidade a partir de dispositivos de poder mais relacionados à maternidade e ao amor. Como que uma mulher que não se casa será é vista ainda hoje na sociedade? Então, há um critério bastante intenso, ainda em grande funcionamento, que as mulheres precisam de um homem ao seu lado e precisam ser mães. As mulheres são cobradas desses papéis. Então, é bastante complexa essas questões, e nós vemos, inclusive, eu constato isso com muita frequência, o drama, o conflito das mulheres entre trabalho e família, cuidados com a casa e cuidados com os filhos e filhas, ainda existe. Mulheres que param, que deixam de trabalhar para cuidar dos filhos. Isto ocorre em 2022. Então, estas questões, esses dilemas que eu penso que nós temos que lidar e que precisam de um olhar, precisam ser discutidos, talvez desconstruídos, porque, sim, eles podem, inclusive, ocasionar, de certo modo, estados depressivos ou estados de violências variadas, psicológicas, físicas e outras, no interior das famílias. Eu fico pensando, né, que a gente teria que desconstruir também todo essa rede que a gente tem organizada socialmente, assim, porque esse cuidado com os filhos, ele é muito da mulher. Então a gente teria que rediscutir isso, né? Qual que é o papel do Estado nesse contexto?
porque não se trata somente da gente trocar de papéis ou conseguir alguém para cuidar, né, das crianças, enfim, existem alguns mecanismos que já estão instituídos, mas que a gente teria que repensar. Agora, com relação às relações amorosas, a questão do romantismo, etc., eu consigo perceber que tem muita gente mais jovem, assim, experimentando, né? Não que os mais velhos não tenham experimentado também. É muito interessante, desafiadora essa discussão da não monogamia, por exemplo, que está muito... a gente tem muita visibilidade dessa discussão hoje, mas ela é antiga, né? A gente conhece vários artistas, intelectuais, a própria geração dos anos 60, 70 tinham experiências de viver em comunidade e de experimentar relações abertas. Então, eu tenho lido algumas discussões que comparam a monogamia à monocultura, por exemplo, que para mim é mais recente. E eu acho interessantíssima, porque a gente tem mesmo que discutir outras formas de amar. Se a gente quiser pensar nessa linha de raciocínio, o cultivo de uma única espécie, ele realmente exaure a terra. E no sistema da agrofloresta, a diversidade mostra que se você tiver mais de uma, duas espécies crescendo juntas, elas vão se nutrir melhor, vão se equilibrar. Então a gente vai perceber que estabelecer uma única forma de amor também exaure, que há muitas outras formas de afeto, de afetar, de ser afetado, de ser afetada, e que elas não precisam ser necessariamente competitivas, mas elas podem se nutrir. São paradigmas que a gente tem que começar a questionar, pensar se servem para a gente. Sim, são outros modelos, há outras formas de viver, de se relacionar, seja por outras construções que não são da família monogâmica, mas também na família monogâmica há outras possibilidades, há outras formas de se relacionar, de se haver um com o outro, de maneira que possamos nos compreender melhor, nos colocar mais um no lugar do outro, que os homens possam se colocar no lugar das mulheres, as mulheres também se colocarem no lugar dos homens, no papel que os homens desempenham na sociedade. Enfim, teríamos muito mais questões para abordar, a questão da divisão das tarefas domésticas, que é um ponto de grande conflito familiar nas relações entre os casais, a questão do autocuidado, da beleza do corpo, mas precisamos ficar por aqui e vamos encerrando esse podcast, então, agora. Então eu agradeço a conversa de hoje e a gente se encontra no próximo episódio.